Eu sou José Ricardo Franzini, nasci em Araras, no município de Araras, e vim para Santa Gertrudes com 6 anos de idade. Quer dizer, praticamente eu conheço a história de Santa Gertrudes desde o início, porque Santa Gertrudes foi emancipado em 48, né? Então, praticamente, eu sou filho daqui também. O meu pai sempre foi um trabalhador de lavoura, né, praticamente, né? Então, ele veio para cá para trabalhar no sítio do meu tio, que vinha ser cunhado dele, né, porque a mulher do seu José Pascão, né, era a dona Idma, irmã do meu pai. Então, viemos para cá, ele foi trabalhar com eles, inclusive o sítio do José Pascão, lá desde o trevo lá da Vigorelli, lá em cima, lá, né, da Vila Grace, que eles dizem, né, até aqui o rio, aqui embaixo. Aqui. E aqui onde é a Vila Indaiá hoje, era uma casinha, era o sítio, tudo, e tinha uma casa e nós viemos morar ali. Quer dizer, isso daí nessa idade aí, né? Então foi praticamente ir atrás de trabalho mesmo do meu pai. Eu vim para cá em 50, de 49 a 50, não me lembro bem o tempo. E o município Santa Gertrudes foi emancipada em 1948, né? Quer dizer, então estava no primeiro prefeito na época. Praticamente Santa Gertrudes era considerada uma vila, né? Tanto é que tinha praticamente uma rua, né, que é essa Rua 1 aí, né? E o calçamento era paralelepípedo na época. E só tinha esse calçamento aqui da Avenida 1 até na Avenida 7, mais ou menos. O resto era tudo terra, né? Não existia rede de água, não existia rede de esgoto, nada. Então, e daí foi evoluindo, né? Cada época com seus problemas, né? Até chegar nesse potencial que Santa Gertrudes é hoje como um polo cerâmico, né? A verdade é uma só. Tinha dificuldade de tudo, né? Como disse para você, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha nada. Então, cada prefeito foram muito importantes na história de Santa Gertrudes, mas cada um com seus problemas da época, né? O primeiro prefeito foi uma luta, porque não tinha dinheiro. Você projetar uma cidade de vila para um município, né, tem que criar toda aquela estrutura administrativa, todo esse negócio, né? E sem dinheiro, porque hoje tem as emendas parlamentares, né? Mas antigamente não, antigamente existiam os delegados políticos, tudo, né? Que junto com o prefeito iam com o pires na mão, como se diz, ao presidente da República para conseguir algum benefício, né, para se investir na cidade, né, completamente diferente do que é hoje, né. Na formação do grupo político que elegeu o prefeito e os adversários, né, o grupo político do pró e dos contras, eu não acompanhei porque quando eu vim para cá já tinha sido feito tudo isso daí. Tanto é que o primeiro prefeito, o seu Oscar Rocha, né, que inclusive ele é pai do Nivaldo Rocha, né, funcionário aqui da Câmara, e então eu não peguei essa época, né, como que foi estruturado, né, costurado, como se diz, né. E daí para frente como criança também, não me interessava por política, né. Então eu fui me dando por conta a hora que comecei a ficar mais jovem, e aí foi quando a gente começou a se interessar mais, ter mais conhecimento, né. Mas até então a gente sabe das dificuldades que os prefeitos passaram, né. Como eu disse, nós viemos e fomos morar no sítio, né? Então, o meu trabalho, desde criança, eu trabalhei na lavoura, né? Até que eu me conheço por gente, e quando
porque tudo era uma dificuldade, né? Não existia as facilidades que existem hoje, né? Então, o meio de transporte era bicicleta quem tinha, né? Porque a maior parte era pé no chão mesmo, né? E aí foi, né? Foi crescendo e eu passei, depois, aos 14 anos, trabalhar numa cerâmica, né? Na cerâmica São Joaquim, a extinta, hoje já não existe mais, né? E aonde também eu me acidentei, né? Eu fui registrado na cerâmica com 14 anos de idade. Nessa época, hoje é proibido, né? Mas antigamente era permitido as indústrias contratarem a molecada, os jovens, né? A partir dos 14 anos. E fui registrado na época e eu angariei benefícios que eu me aposentei mais cedo e só que em contrapartida houve um acidente de trabalho que eu quase perdi a mão direita, né? Mas tudo faz parte da vida, da evolução, do aprendizado, né? Então eu não tenho o que reclamar, não. Tinha suas dificuldades, como tem hoje, né? Mas a gente vivia feliz também, como se diz, porque você não tinha onde se divertir também. Tinha um cine recreio, né, que hoje também não existe mais. Então você não via a hora de chegar ao final de semana e na sessão de matinê, que eles falam, né, que era 2 horas da tarde, para assistir filme, comédias. Eu nunca participei de política, movimento político, nada, né? Foi a sequência, né? Eu com 14 anos, de 14 para 15 anos, que eu, como disse para você, eu sofri acidente da mão. Eu completei o meu hoje não tem mais, hoje é ginasial, né, primeiro. Antigamente era o primário, né? Então completei o meu ciclo aí dos 4 anos, vim para cá com 7, com 4, 11, de 11 para 12 anos. E naquela época era uma dificuldade para você dar uma sequência nos estudos, principalmente para mim, que tinha dificuldade. Meu pai, uma luta, vivia como empregado de lavoura, nós éramos em 7 irmãos, né? Então era uma luta mesmo, né? E eu não tive sequência, morava no sítio, tinha que estudar à noite, só que criança, né? Vinha de ônibus, parava aqui longe de casa, quer dizer, meu pai trabalhava, não tinha condição de vir buscar eu toda noite, tipo 11 horas, 11 e pouco, quando eu chegava, né? Então ele falou, vamos dar um tempo, né? E foi quando eu me acidentei, aí eu fui obrigado a estudar, certo? Então, aos 16 anos por ali, eu voltei a estudar, né? E foi uma luta, porque tive que, acidentado, proibido de trabalhar, porque antigamente, cada 6 meses, você tinha que fazer sei no INSS, né? IAPI antigamente, né? Hoje mudou tudo. Para se apresentar, para mostrar, e o médico via a condição da gente, se tinha condição de trabalhar ou não, né? Fiz muitos serviços de lavoura, assim, bicos aí para a gente poder manter, porque eu tinha que estudar em Rio Claro, né? Pagar o ônibus, pagar a escola, né? Porque tinha jeito. Então foi uma luta, não foi fácil não, a vida, né? Hoje os jovens têm escola na porta de casa e não dão valor nisso, né? E eu quantas vezes ia estudar de bicicleta daqui de São Gertrudes a Rio Claro, entende? Então foi uma barra, mas graças a Deus valeu a pena. Não tenho o que reclamar não. Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, né? Mas infelizmente eu perdi 2 em acidentes, certo? Então eu tenho hoje o mais velho, ele
está em São Paulo, é formado em mestrado, doutorado, né? E trabalha, hoje ele é efetivo na FG, que é a Faculdade de Guarulhos, né? É período integral. Eu tenho 4 netos, 2 casais. Um casal é desse filho, que está em São Paulo, e o outro casal que mora praticamente comigo. É 2 residências, mas tem interligação pelo quintal, né? Que é desse falecido. E o outro que foi o primeiro que eu perdi também, ele era solteiro, né? Inclusive, eles eram gêmeos, né? O Fabrício e o Fabiano. Mas tudo é a obra de Deus, né? Então, a gente sente, mas faz parte da vida. Eu me formei em 68, eu me formei em técnico de contabilidade, na escola Arthur Bilac, em Rio Claro, que hoje também não existe mais, né? Infelizmente. E eu me formei em 68, mas antes disso, melhor dizendo, em 68 eu me formei, em 69 houve concurso no Banespa. Hoje também não existe mais, é Santander, né? E nesse inteirinho ali, eu sempre trabalhei na área de prestação de serviços, assim, voluntários, né, a entidades beneficentes. Que foi o caso do Lar Vicentino aqui, que era, na época, a presidente era a dona Dalva Timone, né? E eu trabalhei muito com ela. E nesse inteirinho, então, houve assim, um convite para mim participar na política. E na época existia 2 partidos, o Arena e o MDB. MDB, né? Sim. E eu tinha um primo segundo, primo longe, primo do meu pai, vencer. Ele era, na época, ele era auditor do Banespa. E ele veio fazer uma auditoria aqui na região de Brotas, aqui na região. E ele ficou sabendo que eu era candidato a vereador. E ele passou na agência e ele chamava ele de Zé. Zé, você é candidato a vereador? Eu falei, sou. Então, sabe o que acontece? O banco não vê com bons olhos funcionário se envolver em política. Que partido que você é? Eu sou do partido MDB. MDB é MDB mesmo na época, nem lembro. Então, bom. Porque na época também, o que mandava na política na época, o presidente, essas coisas aí, não lembro o nome, mas era do MDB. Falei, ainda menos mal, né? Mas a partir dessa conversa aí, eu não toquei avante, né, para querer se eleger, nada. Esfriou, é a mesma coisa você jogar um balde de água fria, né? Tirou todo o incentivo meu. Falei, bom, para mim interessa mais o serviço do que a política, né? Porque o serviço é o meu futuro e a política é passageira. E aí esfriou e passou. E foi. Depois, em 92, eu me aposentei. Eu me aposentei com 32 anos e meio de registro em carteira. Hoje já tem que ser de contribuição, né? Antigamente, você estando registrado, que nem eu fiquei afastado 6 anos com o acidente da minha mão. Foi contado como tempo de serviço, né? Mas hoje teria que repor esse tempo. E aí, em 92, eu me aposentei com 22 anos e meio de Banespa e com mais 10 anos, praticamente, dessas que eu trabalhei em cerâmica, esse negócio aí. Aí, houve o primeiro
a demissão voluntária, né? E eu já tinha o tempo, né? Porque com 30 anos de contribuição, de registro, você poderia solicitar uma aposentadoria. E houve a primeira demissão voluntária, né? Eu aderi. Então, em 92, eu trabalhei até 31 de março, 1º de abril, que é um dia que a turma fala que é o dia da mentira, foi quando eu me aposentei, 1º de abril de 92. Aí eu fiquei um tempo e tal, e o Tuti, o Rocha, né, o Antônio Carlos Rodrigues, hoje em memória, né, falecido, ele me convidou para trabalhar com ele, dar uma assessoria para ele, depois que eu estava aposentado. Eu fui. E aí surgiu, começou a crescer, ele também se envolveu também na política. Se envolveu não, ele gostava de participar, né? E no primeiro mandato do João Carlos Witte, que foi em 97, eleição em 96 e assumiu em 97. E eu participei como candidato também, né? Com o apoio do Tuti, né? O Tuti me ajudou bastante. Eu devo essa coisa graças a ele, porque ele, além de me orientar, também deixou as indústrias dele a porta aberta para me conversar com os funcionários e tal. E graças a Deus eu fui eleito, né? Na época, eu fui eleito pelo partido PSDB. E tinha que era o João Carlos Witte, e tinha o Valtimir Ribeirão, acho que era, do PMDB. O Djalma Couto foi eleito com mais votos do que eu, e do lado oposto. E eu, do lado do João, fui também o mais eleito, o mais votado, né? Diferença de, acho que de 4 votos, né? Sempre foi uma luta, Santa Gertrudes. E como foi uma luta, houve também uma luta política também. Sempre teve 2 grupos, né? Teve nessa época tinha o Valtimir Ribeirão, né? E tinha o João Carlos Witte, né? E aquela disputa danada, como se foi desde o começo também, né? O João já tinha tentado, acho que 2 vezes, e não tinha conseguido. O Valtimir acho que já era o 3º mandato ou o 2º mandato, né? Então foi uma luta. E eles são meio parentes também, assim, né? Mas politicamente cada um vai querer tirar o seu proveito, né? Mas foi essa luta aí, mas sem aquela rincha, sem briga, sem nada, né? Sempre aquele bate-papo assim, mas como houve na época também em Santa Gertrudes, houve a época do tostão e do milhão, né? Desde o início, de quando foi fundado, sempre houve 2 grupos, né? Os pró e os contras, né? Santa Gertrudes, ela se libertou eu não sei usar o termo agora, para ela desvincular da prefeitura, se tornar independente. Até então, ela dependia da prefeitura, entende? Tanto é que os duodécimos que a prefeitura é obrigada a passar para o legislativo, o executivo é obrigado a passar para o legislativo, naquela época, porque eu fui presidente da Câmara também de 99 e 2000. E eu não pegava o duodécimo integral. Eu só pegava o dinheiro, solicitava o repasse da prefeitura para a Câmara, quando eu precisava pagar alguma coisa. Hoje não, hoje a prefeitura é obrigada, já no início do mês, a repassar o duodécimo para a Câmara, né? Então a Câmara tem o seu orçamento independente e vai administrando esse dinheiro, esse duodécimo que vem da Câmara. Chega no final do ano, se ela não gastar tudo, ela devolve para a prefeitura e faz
Você, o meio político também, não, a Câmara devolveu X para a Prefeitura, não sei o que e tal, né? Naquela época não tinha, né? Eu, principalmente, como presidente, eu não devolvia nada porque não tinha que devolver, eu só pegava o que realmente necessitava, né? Então, foi nesse negócio. Mas e a luta também, como eu disse para você, toda época teve seus problemas, né? O maior problema nosso, na época, foi a enchente, que eles falam aqui da Avenida 4, com a rua 1, 2, 3, com a rua 3. Ali, a chuva não precisa ser com muita força, não, com muita água, não. Já alagava todas as residências na região, né, em entorno. E foi uma luta, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar disso daí também, da gente conseguir. Eu fui várias vezes com o prefeito, né, na Câmara Federal, né, através na época era deputado federal, que ele foi vice da Dilma lá, o Michel Temer. Michel Temer. Isso, é. Eu fui várias vezes com o João lá para a gente conseguir verba para a gente resolver esse problema da Avenida 4 aí. E graças a Deus foi feito nessa época aí. A gente conseguiu verba, foi feito, quer dizer, foi um alívio para aí. Na época, eu acho que o maior problema da cidade foi isso daí que foi resolvido, né? Eu sempre participei de instituições de caridade, sempre voluntariamente, né? E aquele contato, né, com o povo. Eu gostava de participar, de alguma forma, né? E tentar evoluir o município, né? Trabalhar pela população. Tive vários trabalhos que eu participei e briguei assim, entre aspas, né? Discuti, solicitei, né? Foi vários que foram concretizados antes, né? Que é, por exemplo, o cemitério municipal. O cemitério municipal, hoje tá beleza, tá tudo aí, mas naquela época você não tinha, se fosse fazer uma visita lá num túmulo, num parente, num amigo para conhecer, você não tinha um mapa, você não tinha um endereço, você não tinha um meio de você chegar, a não ser se não fosse quem enterrava. Na época era o João Bolão, que a gente fala, né? Mas hoje é falecido também. Então, você pergunta, ele sempre trabalhou lá, então, onde que foi enterrado o fulano de tal? Tal lugar. Tá, vamos lá que eu já mostro. Quer dizer, ele sabia de cabeça, mas não existia um mapa, não existia nada. Muito mato, muito falta de cuidados, né? Tanto é que eu falava para o João, João, uma coisa que a gente tem que dar prioridade é o cemitério. Porque o cemitério, não tem um munícipe que não tem um parente, não tem um familiar, não tem um amigo. Aqui o cemitério é a última casa nossa, a última moradia nossa aqui, né? Então, e sempre foi, né? E, como disse, sempre problemas maiores para resolver, dificuldades, falta de verba, e sempre foi levando. E hoje, graças a Deus, está muito bom, está muito bonito, quer dizer, sempre falta algo mais, né? Mas em relação ao que estava antigamente, está uma maravilha. Eu tive a oportunidade também, que no terceiro mandato do João, o João me convidou para mim ser assessor especial. E aí ele falou, Franzini, você não quer tomar conta do cemitério? Porque havia muita briga entre os funcionários, entende? Então, estava meio bagunçado. Falei, eu vou. E então eu comecei também a cadastrar todos os túmulos, né? Eu comecei a pegar desde
desde o do começo lá, porque na prefeitura, no almoxarifado, eu tinha as pastas, né? Onde as cartas, né? De que quando morre a pessoa, eles têm que fazer um registro, dar o terreno, vender, se for o caso. Só que não registrava, só tinha o livro lá, número tal, túmulo tal, e não tinha nada. Então, eu consegui um programa e começou a fazer, né? Então, daquele dia que comecei, aquele que morria, eu já fazia tudo completo. E no decorrer do tempo, eu pegava, por exemplo, a primeira pasta, os primeiros que foram falecidos, lá os antigos, e começando a cadastrar. Isso aí eu trabalhei praticamente, acho que 8 meses. Só que não deu tempo. Depois o João não foi reeleito e eu saí, né? E depois foi dando, mas não sei, se for perguntar para mim hoje, eu não sei em que pé que está. Mas estava sendo, então você chegava lá, falava, onde que está enterrado tal? Você entrar no computador, você podia pegar o número do túmulo, ou a idade, o nome, qualquer coisa, você tinha como localizar. E antes não, antes só dependia daquele funcionário, porque senão você tinha que correr o cemitério inteiro para você ir localizando, né? Gemelagem, nossa, esse é um caso triste. Houve um, eu não sei se você está sabendo, se alguém sabe, né? Mas tinha ele era secretário, ele era secretário de Finanças da prefeitura. E através dele, ele criou uma co-irmandade com a cidade de Nova Lara, na Itália, né? Para trocar experiências, né? Então, a gente foi lá primeiro e depois eles viriam para cá fazer esse intercâmbio. Só que na primeira, quando chegamos, né? Chegamos de viagem, né? Tipo 6 horas da tarde, nós fomos uma comitiva de prefeito, em torno de umas 8, 9 pessoas, 10 pessoas. Foi eu, o presidente da Câmara, e o João, a esposa, que ela era primeira-dama, secretária e tal. Sei que foi uma comitiva para lá. E chegando lá, fomos se hospedar num hotelzinho pequeno, tinha o andar terra e o primeiro andar. Não tinha elevador, nem nada, era escada. Então, acompanhando o Dairto, né, o Dairto Lourenço Franco, né, conhecido pelo Zorro, o apelido dele Zorro, né, muito amigo, nossa. Ele chegou subimos uma escada, no primeiro andar assim, ela falou, franzir, né, eu estou com uma dor no peito, né. Eu falei, mas isso aí é canseira da viagem. Vamos tomar, porque estava programado naquela noite, 8 horas da noite, a gente ia jantar na residência do vice-prefeito da cidadezinha lá. Falei, vamos tomar um banho, isso daí já passa tudo e é cansaço. Tudo bem, fomos, não falou mais nada. Chegamos lá fomos, jantamos, tá, voltamos. Antes de subir para os quartos, né, tinha um barzinho, né, do próprio hotel embaixo, né. O João falou, vamos tomar um vinho aqui e depois nós vamos dormir porque amanhã, 8 horas, nós temos outro compromisso, que era uma fábrica de queijo, a mais antiga de lá. Bom, vamos tomar uma garrafa de vinho lá, então vamos dormir e tal. E chegou no quarto, eu era companheiro dele de quarto, né? Começamos a conversar antes de dormir. Então, ele falou da família dele, eu falei da minha. 2 camas, uma separada da outra, 2 camas de solteiro.
Eu sei que conversamos um tempo, né? Tranquilo, não comentou nada, né? Falou, bom, vamos dormir, Franzini, que amanhã nós vamos ter que levantar cedo. E boa noite, e cada um se virou e dormiu. Quando foi, tipo, 4 horas da manhã, de madrugada, eu senti frio, né? Uma coisa, voltei assim para pegar o cobertor que estava nos pés da cama. Conforme eu olhei assim, eu vi ele sentado na parede, assim, tinha um sofá. Ele sentado no sofá. Eu falei, ô Daírton, o que houve? Não é nada, não estou com uma dor no peito, mas não é nada, acho que é da janta. Né? Mas sabe, naquela hora, acho que foi Deus meu, né? Peguei e sentei na cama, ele falou, pode dormir tranquilo, não sei o que e tal, né? Mas antes de eu falei, mas que tipo de dor que você tem? Ele falou, Franzinho, para dizer a verdade para você, uma dor que parece que infarto. Aí me alertou, né? Aí peguei, sentei na cama, mas falei, vou chamar o João, né? Porque era um hotelzinho pequeno, e sabia os quartos, fui lá, bati no quarto lá, do João lá. Falei, João, o Daírton não está bem não, viu? Tá. Aí todo mundo veio, né? E que foi, Daírton, não sei o que e tal, né? Mas nessa altura ele já nem falava mais também, né? Tava lá. Aí tinha um concunhado do irmão dele que viaja muito para a Itália, né? E a mulher dele sempre tem problema de pressão, essas coisas, e leva, né? Leva o aparelho para medir pressão, aquele remédio de colocar embaixo da língua também para pressão. Tirou a pressão, estava super alta. Ele falou, está super alta, né? Pega o remédio lá. Pegou o remédio, pôs embaixo da língua dele e falou, vamos esperar uns 10 minutos. Mas não vão deixar ele dormir, não. Ele estava querendo, coisa assim, apagar, alertava ele, né? Ô, Daírton, irmã, não sei o que e tal, né? Daí uns 10 minutos, tirou pressão de novo. Ele falou, tem que chamar um socorro aqui, porque a pressão não está cedendo, não. Aí o João desceu na portaria, era uma senhora, e ela, depois de certa hora, que está todo mundo lá, ela pegou também, foi deitar, não tinha nada. E em cima do balcão, do hotelzinho, tinha um cartão de um médico, que inclusive jantou conosco, lá nesse jantar. Aí ele pegou esse concunhado do Daírton, o filho dele, eles viajam muito, então eles conhecem a língua italiana e tal. O filho dele, desse concunhado, ligou para o médico. O médico já estava no hospital, isso daí já era 7 horas da manhã. Lá, aqui era de madrugada ainda. Aí ele ligou lá, o médico falou, já manda socorro já, mas não levou 10 minutos. Já apareceu a ambulância lá com 2 paramédicos, subiram no quarto lá e tal, tiraram a pressão, falaram, tem que levar ele para o hospital para fazer dar complemento, né? Aí já pegaram, puseram numa cadeira de roda, que nem maca, tudo, levou. E aí esse filho desse concunhado dele falou, vocês vão, porque lá é horário europeu, é 8 horas o ônibus está lá encostado lá. Aí falou, vocês vão, a hora que o Daírton voltar, né, do atendimento lá, a gente vai se encontrar com vocês. E pegamos, saímos, né? Nunca imaginando o pior, né? Aí eu estava observando lá na fabricação do queijo, então, daí a pouco, aqui é comum, né, você escutar sirene de polícia, de ambulância, essas coisas, você nem liga, e também nem. Daí a pouco
a filha do João Carlos, do prefeito, bateu nas minhas costas e falou: ô Franzinho, o Dairton morreu. Nossa, você está brincando. Não, é verdade, aí vieram avisar agora, que a ambulância tinha ido lá avisar, né, aqui. E aí, aquela rebuliço, né, voltamos tudo para o hotel lá e realmente... E no laudo, cortando... A história é muito longa, então já chegamos no hotel lá, né, morreu, ficou aquele clima de velório, né. Aí no laudo médico constatou que ele, há 12 horas atrás, ele teve um ameaça de infarto. Foi aquela hora que ele falou para mim, porque era mais ou menos 6 horas e lá é mais ou menos 6 horas também. Falou, mais ou menos umas 12 horas atrás ele teve um sintoma de infarto. Foi aquele momento. Se tivesse, quem ia esperar, né? E ele mesmo, ele só falou aquela hora lá para mim e falou, isso é dor de cansaço, né? Não é nada, vamos... E depois não comentou mais nada, entende? E foi terrível. Depois foi uma semana. Aí teve a sessão, né, na segunda-feira, chegamos no domingo à noite, e na segunda teve a sessão lá, porque já estava tudo preparado, mas aquela sessão de clima de velório, né? E daí a luta para trazer esse corpo de volta, né, porque a sorte... O que ajudou muito é que nós estávamos em missão oficial, né? Então, através da embaixada, e era tudo político, né? Então foi mais fácil, mas da segunda-feira nós só voltamos para cá, chegamos aqui na sexta-feira e o corpo chegou no sábado. Entende? Então foi uma luta, nossa, aquela viagem... Não foi viagem, foi martírio. E quebrou tudo esse convênio, né, esse gemelado. Depois eles disseram para vir para cá, depois com esse negócio aí, ele que tinha coordenado tudo, aí acabou tudo em nada, infelizmente. Então, o brasão foi o seguinte, como se diz, na época, né, São Gertrudes foi melhorando, cada época teve o seu valor, né? Não é? O primeiro prefeito teve o valor dele de ter feito de acordo com a possibilidade, e foi indo até hoje, né? Faz dentro da possibilidade, só que hoje está muito mais fácil do que antigamente. E a gente bolou de fazer eu trabalhava com esse Dairton aqui, né? E o Boré, Nelson Queiroz, o apelido dele é Boré. E o projeto também, que trabalhava com projeto de casa, essas coisas. E eles tinham um escritório, o Boré com o Dairton, eles tinham um escritório, hoje é onde é a papelaria Dona Zezela. E fomos elaborando, e eu trabalhava junto com eles, né, ajudava com eles, e fomos desenvolvendo esse brasão, né. E, por sinal, ficou muito bonito, né? Então, eu tenho orgulho disso daí também. Eu recebi esse título de cidadão em 2019, exato. Então, como eu disse para você, eu vim para cá, morar para cá em 1950, praticamente 70 anos, 69 anos depois, né? E me senti muito honrado. Quem foi que indicou esse título para mim foi o atual prefeito, o Gordinho, né? O Antônio Carlos. E ele era, acho que, presidente da Câmara na época. Presidente da Câmara. É. Então, foi um prazer. Então, hoje eu tenho 2 cidadanias, né? Ararense, por ter nascido lá, e Santa Gertrudes por ter participado da vida de Santa Gertrudes desde os 6 anos de idade. Santa Gertrudes, para mim, é a minha casa.
Eu vim para cá com 6 anos, me formei homem aqui, né, gente, como se diz. Me casei, eu consegui um terreninho aí, comprei metade, dividi com meu irmão, compramos uma casa, fizemos e vim para cá. Quer dizer, então eu só fiquei, desse período de 69 anos, 70 anos daqui, fiquei praticamente de 72, são 75 por aí. Mas depois eu voltei para cá e agora espero daqui, nem mudar daqui, só mudar de local, né? Aonde que eu lutei para que o cemitério fosse bem cuidado, né? Porque lá é a moradia final nossa, né? Aqui na Terra, né? Se bem que o nosso espírito parte para um mundo melhor, né? Mas o mundo físico é aqui mesmo.